E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Burkina Games para falarmos, sim, novamente sobre o TCG de Cyberpunk. Aqui no canal eu acabei publicando dois vídeos bem na sequência, de mostrando os dois decks iniciais que a gente tem aí no Alpha Kit, que eu acabei pegando dois deck proxy para entender um pouco melhor o jogo, ver como funcionam as mecânicas na prática mesmo. E já adiantando que eu tô achando bastante divertido todo o funcionamento do jogo. E também eu fiz um vídeo falando um pouco sobre as regras. E nesse vídeo especificamente aqui eu não vou entrar em detalhes sobre as regras, mas eu queria trazer alguns pontos do deck build que eu acho que eu deixei passar batido no vídeo anterior. Então eu acho legal fazer esse vídeo até para explicar mais alguns elementos, né, conversar da carta como um todo. Eu já dei uma descrição bem detalhada no outro vídeo que eu fiz, que tá com outra câmera ali no tapetinho do Jigglypuff. E aqui eu queria falar principalmente sobre a questão de regras de deck building e a RAM do jogo, que é um fator que influencia no deck building e que eu acho que na questão do Alpha Kit acaba sendo não tão perceptível, mas que é legal a gente já pensar nessa ideia caso você queira jogar e você queira acompanhar os lançamentos das cartas, né? Pra gente já ir olhando, olha, essa lenda combina com isso, a filosofia das cores que possivelmente tem em cada uma delas. Eu tô pesquisando um pouco mais pra fazer esse conteúdo ainda, mas pelo que eu já vi, sim, existem filosofias das cores, né? Porque a gente tem ali as cartas de borda verde, amarela, azul, vermelha, essas quatro, se não falha a memória. Então, a gente vai ter essas bordas e possivelmente elas vão trazer certos... E amarelas também tem, né? Possivelmente vão trazer ideias diferentes, assim como todo card game que acaba diferenciando carta por cores, ou é mais agro, ou é mais controle, ou joga mais com um tipo disso ou daquilo, tá? Então vamos trocar uma ideia sobre o deck build em geral, e ao fundo eu estou utilizando o site do Cyberpunk TCG mesmo, que lá tem todas as regras em inglês, e eu queria fazer um vídeo em português falando sobre isso. Ok, então vamos aqui. Antes de qualquer coisa, a gente consegue encontrar todas as regras aqui. Tem as regras de mulligan, as regras de embaralhamento, tal. Falar sobre a questão da anatomia da carta, que eu já falei anteriormente, mas eu vou acabar repetindo aqui brevemente, né? Aqui é a carta que a gente tem. E nessa carta, o que a gente vai ver é que ela vai ter o custo dela, esse símbolo de cell tag que eles chamam aqui, que é se ela pode ser vendida ou não para colocar como recurso no começo da sua rodada. Nós temos a caixa de habilidade, tal, o poder. E aqui, ó, nós temos um ponto que eu deixei passar batido, que não foi o tipo da carta, falei sobre isso, que foi a questão da memória RAM da carta. Esse fator eu não tinha me atentado antes, mas ele é um ponto fundamental. Eu não vou falar para a gameplay em si, mas para o que vem antes da gameplay, que é o deck building. Espera-se que quando você for fazer a gameplay, a questão da RAM esteja alinhada. Então, eu acabei não considerando isso realmente na hora de fazer outro vídeo. E na hora que eu fui entrar um pouco mais de detalhe, deixa eu puxar aqui para vocês verem. A RAM, falando aqui, ó, dela. Beleza. E na hora que eu fui buscar um pouco mais de detalhes, eu achei esse elemento aqui que eu acho que vale a pena a gente comentar. Então, vamos agora diretamente para a parte do deck building, né? Setup, eu já mostrei no vídeo, como jogar, luta, ataque, roubar os dados, tal. Beleza. A parte do deck building. Vamos para as regras específicas do deck building, então. Lembrando que as regras, como está descrito no próprio site, é de uma versão alfa do jogo. Então, o que a gente está falando aqui pode ser alterado no futuro. Tanto que as cartas lançadas agora são cartas referentes a essa versão alfa e essas regras podem vir a mudar. Mas, olha, vendo o jogo como está agora e testando os dois baralhos da versão alfa, eu achei bem redondinho, sabe? Logicamente, a gente tem que pensar como que o jogo vai evoluir para falar se está totalmente redondo ou não. Mas, de forma geral, eu achei bem redondinho as regras. Aí a gente vai olhar aqui e ver que você pode ter exatamente 3 lendas com nomes únicos, coisa que a gente já tem. O deck ele vai ser composto de 40 a 50 cartas.
Isso não incluindo as lendas. Então, achei interessante que a gente vai ter essa variação aqui de 10 cartas, o que vai permitir diferentes estratégias, né? Então, putz, eu quero jogar com um deck mais enxuto, porque eu quero dar menos draw, ou eu vou jogar com um deck um pouco mais inflado, porque eu vou precisar colocar mais carta no deck para ele rodar, para combinar as lendas. Porque eu vou precisar colocar mais cartas ali para ele rodar, porque a minha combinação de lendas está favorecendo isso. Então a gente vai ter essa maleabilidade de 40 para 50. Lembrando que o Alpha Kit ele é composto por 30 cartas, incluindo as lendas. Então no Alpha Kit a gente tem 3 lendas de nomes únicos, como fala aqui, e 27 cartas. Mas o deck padrão vai vir aí entre 40 e 50 cartas. Você pode montar, né? Você não pode ter mais do que 3 cópias de cada carta com o mesmo nome. E as cartas devem respeitar o limite de RAM das lendas que você está utilizando. Aqui a gente chega no ponto que eu queria comentar com vocês. Porque o que é o bendito limite de RAM? E o manual do jogo aqui ele tá muito didático para o que eu queria falar. Basicamente, a gente vai utilizar cartas que vai combinar com as lendas ali que a gente está usando, né? Então, por exemplo, o Goro Takemura, ele tem esse circuladinho de 2x. Isso indica que ele gera pro deck 2x de RAM verde, tá? Então, cada carta vai ter a sua quantidade de RAM específica ali. Então, quando a gente combina os heróis, o que essa RAM indica? Ela indica que as cartas verdes que eu forem usar podem ter, no máximo, 2 de RAM. Então, se eu tenho um deck de 3 cores, um deck que está misturando uma lenda verde, uma lenda vermelha e uma lenda azul, isso quer dizer que o meu deck, ele vai, e supondo que cada um é 2, o meu deck ele vai poder ter cartas que no máximo consumam essa quantidade de RAM definida dentro do jogo e que faz muito sentido no contexto cibernético, né, de Cyberpunk. No deck da Arasaka, a gente tem um exemplo muito bom, porque a maioria das cartas que a gente vai ver lá serão cartas vermelhas e cartas verdes. E essas 3 cartas estão aqui, né? Que são as exatas 3 lendas que vem no deck Alpha Kit da Arasaka. Que é o Goro Takemura, Hands Unclear, o Saburo Arasaka e o Yonoburo Arasaka, Embrace and Destruction. A gente pode ver que o Goro tem 2, o Saburo tem 2 e o Yorinobu ele também vai ter 2. Deixa eu puxar a tela para cá para mostrar para vocês. Ó. Ele também vai ter 2 de RAM. Tá? Então, como a gente tem esses 3 heróis, a gente tem 3 heróis, essas 3 lendas. A gente tem 2 lendas verdes com 2 de RAM, cada um, e uma lenda vermelha com outros 2 de RAM. O que isso indica? Isso indica que no deck como um todo, eu vou poder ter cartas verdes que suportam até 4 de RAM e cartas vermelhas até 2 de RAM. Entendeu? É meio que você vai somar o potencial de RAM gerado pelos seus heróis da mesma cor e esse limite é o máximo que você pode usar para a utilização no seu deck. Para a gente buscar outro exemplo, eu vou aqui para a parte das cartas para a gente ver. Então eu tenho aqui, por exemplo, o V Street Kid, o Royce. Se eu quiser colocar o V Street Kid e o Royce no deck, eu vou poder jogar cartas que tenham até 4 de RAM vermelha. Isso se eu jogar com os 2, ou com 2 heróis vermelhos. Aqui, por exemplo, nós temos esta carta, que é uma unidade da Swordwise Usco. Ela tem 1 de RAM. Então, se eu rodasse com os 2... essa carta poderia ter 3 cópias no baralho, porque ela usa 1 de RAM e as minhas lendas estão gerando 4 pela construção do deck. Já, por exemplo, se eu estivesse rodando com um Royce, ou melhor, um deck com o Yorinobu Arasaka, que tem 2 de RAM, e quisesse colocar um El Sombreron, eu não conseguiria. Porque ele precisa de 4 unidades de RAM. E se eu tivesse só um vermelho,
eu iria acabar não conseguindo gerar esse recurso necessário para a utilização dessa carta. Então, retomando aqui a questão do deck building, as regras gerais são 3 cartas de lendas de nomes diferentes, nomes únicos, entre 40 e 50 cartas, não incluindo as lendas, e não mais do que 3 cópias da mesma carta, lembrando sempre que a gente vai ter que respeitar esse limite da RAM gerada por cada lenda que a gente está em jogo relacionado à sua cor. Por esse vídeo eu vou ficando por aqui, a ideia era mais trocar essa ideia sobre deck building, né? Eu produzia muito conteúdo sobre Gwent e eu até hoje, né, jogo muito TCG físico, principalmente Pokémon atualmente, mas de verdade eu pretendo jogar o Cyberpunk TCG porque tá muito legal e bastante divertido. Espero que vocês tenham curtido esses 3 vídeos. Eu tô estudando um pouco mais card game, porque eu quero trazer um pouco sobre as cores, qual a ideia de cada uma, como elas podem influenciar no jogo, e isso logicamente a gente vai aprendendo conforme mais cartas forem lançadas, vendo entrevistas e etc. Então, caso vocês queiram saber mais as regras, aqui no canal tem 2 vídeos já, que eu já mostro os 2 decks iniciais, e também comento sobre as regras, dando alguns exemplos ali de como você faz a parte de recursos dentro do jogo, como você baixa, como você ataca, como funcionam os dados que são chamados como gigs e geram os street credits. Então, achei bastante interessante tudo isso no TCG de Cyberpunk, e acho que, pô, de verdade, é um card game que tem tudo para dar certo e ser extremamente divertido. Então, se vocês curtirem, dê um like aqui no vídeo. Lembrando sempre nos comentários, sugestões são sempre muito bem-vindas, sempre legal essa troca de ideias. Queria saber a opinião de vocês do Cyberpunk TCG. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. E vou ficando por aqui, lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.